Texto da Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16. É um texto muito conhecido, mas muito profundo, né? Como todo o Evangelho é profundo. É a confissão de Pedro. Indo Jesus, 16, capítulo 16, a partir do verso 13. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Insiste Jesus outra vez. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Amém e amém. Queridos irmãos, quem é Jesus? Essa é uma pergunta que ecoa pelos séculos. Quem é Jesus? Jesus perguntando para a humanidade: quem eu sou? Quem vós dizeis que eu sou? Perguntando também a nós: e vocês? Qual o conceito real, verdadeiro que vocês têm da minha obra, da minha humanidade, da minha presença humanizada no meio de vocês, sofrendo as vossas dores, acompanhando os vossos sofrimentos? E vós, quem dizeis que eu sou? Ora, para vivermos com alguém, caminharmos com alguém, é preciso que a conheçamos melhor, que a conheçamos mais de perto. E isto aí chamaríamos de um processo de identificação. Jesus tinha certeza que os seus discípulos sabiam muito bem quem ele era, pelo que ele já havia feito ao longo da caminhada apostólica. Talvez quem não soubesse bem o que Jesus era fosse Judas, porque desde o começo Judas tinha uma missão no colégio apostólico, era trair o mestre, e Jesus sabia, mas Jesus não impediu, deixou que Judas se enforcasse com a sua própria ambição, com as suas próprias cordas. Os outros discípulos não traíram o seu mestre, ficaram fiéis, lutaram ao lado de Jesus. Mais adiante, nós vamos encontrar um texto em que Pedro o nega por 3 vezes, e na terceira vez que o galo canta, e confirma as 3 vezes que ele o nega, ele entra num pranto de arrependimento muito grande por ter negado o seu mestre, não é? E esse é o Pedro que Jesus escolhe para ser a referência da fundamentação apostólica para a sua igreja. Aquela igreja que tem um sentido desde o Antigo Testamento, porque toda a história veterotestamentária vem falar ou vem apontar para o Salvador do mundo. O profeta Isaías fala muito bem sobre isso, o príncipe da paz, né? O Deus conosco, Emanuel. Então a gente vai encontrar citações que vai nos mostrando uma caminhada, a construção da história em que Deus caminha com o seu povo, em que Deus vai construindo com o seu próprio povo a história.
Mas a igreja vem surgir mesmo em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Jesus Cristo é a pedra fundamental desta igreja. Há uma igreja aí, um outro ramo do cristianismo, bem mais antigo do que o ramo protestante, que afirma esse Pedro o fundamento da igreja, ou seja, Pedro é ele, Pedro. A igreja está firmada em Pedro, é Pedro o líder, é Pedro aquele que rege a igreja. Não, quem rege a igreja é o próprio Jesus. Jesus é que é a pedra fundamental, a pedra angular, a pedra que foi rejeitada por muitos, a pedra que é para a edificação de muitos, para a elevação de muitos, mas a pedra que é também tropeço de muitos, ou seja, daqueles que insistem em não crer em Jesus Cristo e não aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Pedro é pedrinha pequena, é um cascalho, é um pedregulho, pois a rocha é Jesus, a rocha eterna. A rocha eterna é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E prossegue Jesus esta indagação. E Pedro responde. E Jesus diz, olha, Simão Bar-Jonas, isto é, Simão filho de Jonas, já que o sufixo no hebraico sugere paternidade, sugere nome do pai. Então, filho de Pedro, filho de Jonas. Então, por isso, Simão Pedro, Simão Bar-Jonas, né? Simão Bar-Jonas. Simão Pedro, filho de Bar-Jonas. E Jesus Cristo, tendo plenamente a identidade dos seus discípulos, a identidade dos que caminhavam com ele, conhecendo plenamente o que estava no coração de cada um, Jesus vai realizando a sua obra. Vai realizando a sua obra para um povo que se dispuseram a caminhar ao seu lado. Para um povo que é agora nascido do Evangelho. Por que nascido do Evangelho? Porque é no Evangelho que está Jesus se revelando claramente. Já que no Antigo Testamento a presença dele é sentida desde a fundação do mundo. É só observarmos que o texto está sempre no plural, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ali Deus está invocando toda a trindade bendita, ele, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas a igreja vem através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque no desígnio de Deus, ele veio para cumprir esta missão. Caminhar com seu povo, ensinar o seu povo, fazer o bem ao seu povo, levar as virtudes do reino a todo o seu povo. Estabelecer aqui, temporariamente, ou dando sinais evidentes do seu reino, do seu amor e da sua misericórdia. E prossegue perguntando, e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para a igreja? Quem é Jesus para você, meu irmão, minha irmã, que nos ouve? Se perguntássemos ao centurião, lá no Calvário, o centurião nos responderia, certamente ele é filho de Deus. Este homem, é filho de Deus. Por quê? Porque no momento da morte, no momento em que a morte parece que vai vencer a vida, a morte se equivoca, porque é o contrário. É a morte de Jesus que vence a morte do homem, que vence a morte do mal, que vence a morte do cotidiano de cada dia. É na ressurreição de Jesus Cristo que está a derrota total da morte. É na ressurreição de Jesus Cristo que a morte perde a sua última palavra. A última palavra é a palavra de Jesus ressuscitado.
É a palavra de Jesus salvífico, de Jesus que vem para conduzir o seu povo, para salvar o seu povo. A morte, portanto, não pode mais cantar vitória, muito embora, em alguns momentos, ela nos traga dor, separação, sofrimento, mas por pouco tempo, porque no final a palavra será de Jesus. A vitória será do seu reino. Se perguntarmos à mulher samaritana, aquela mulher que trava um diálogo com Jesus, que tem dificuldade em dar água a Jesus, porque Jesus era judeu, ela era samaritana, e Jesus se aproxima, Jesus quer aproximar a todos, Jesus quer de todos fazer um só povo, para que haja um só rebanho e um só pastor. Aí o que acontece? Jesus lhe diz a ela, fala sobre a vida dela, descreve a vida dela, o momento atual que ela vivia. Jesus dá aquela descrição muito bonita, e ela disse, se nós perguntarmos para ela, ela vai dizer, olha, vinde e vede, é um profeta, ele é um profeta, ele disse tudo sobre a minha vida, ele é um profeta. Se perguntarmos a João, aí João vai dizer, quando João encontra Jesus, certa feita, Jesus olha, e João olha para Jesus e aponta, dizendo, Agnus Dei, que tolli peccati et mundi, latim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, para nós também, Jesus Cristo é esse Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro de Deus que se faz pão, que se faz vinho, para alimentar a nossa fé, para alimentar a nossa alma, para nos manter em segurança, para nos manter na direção do seu reino. E qual é a direção do seu reino? Aquela apontada pelo próprio Jesus, ou seja, a autoridade que tem a igreja sobre a face da terra. Eu sempre que estive pastoreando, eu procurei insistir com meus irmãos, com as pessoas que estavam sob o meu comando, da necessidade de serem fiéis à sua igreja, fiéis aos princípios do Evangelho, fiéis ao ensinamento da igreja, da tradição apostólica, porque sem essa tradição apostólica, a gente não vai entender a tradição da igreja, não vai entender por que as coisas acontecem desta forma, por que a tradição reformada é assim, já que há outras tradições que não é igual à nossa, não é igual à tradição reformada, há outras tradições aí, há outras instituições que não pagaram o preço da tradição reformada. A tradição reformada veio primeiro, pagou um preço também de cruz, aquele mesmo preço de Jesus, ou parecido com o preço de Jesus. Os nossos irmãos reformadores, os pais da igreja, os bispos da igreja, os primeiros pastores da igreja, Policarpo, por exemplo, bispo de Jerusalém, foi convidado a negar a Jesus, e ele disse, eu não posso negar a quem me fez o bem, até aqui ele já tinha seus 90 e poucos anos, e ali então os seus algozes já o jogaram em cima de uma carroça, quebrando as pernas, quebrando tudo, levando para ser sacrificado. Tá? Então, se perguntarmos a Paulo quem é Jesus, aí a gente vai ver muitas respostas teológicas, lá em 2 Coríntios, né, em 1 Coríntios, lá em Hebreus, em todos os escritos paulinos, ele descreve muito bem a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus fez, faz e fará pelo seu povo, hoje, amanhã e sempre, porque ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã, ontem, hoje, amanhã e eternamente. É sempre o mesmo Deus, é sempre o mesmo Senhor, é sempre o mesmo Espírito, não há variação. Daí, então, a necessidade de permanecermos em nossas igrejas, a necessidade de sermos fiéis às nossas igrejas. E nesse tempo de pandemia, muito me alegra de ver o rebanho presbiteriano, e eu acompanho
não apenas a nossa terceira igreja, mas as nossas igrejas em São Paulo, em Minas. Eu tenho vários momentos de acompanhar cultos, né, das nossas igrejas, especialmente a catedral, que todos os domingos, às 10h45, quer haja pandemia, quer não haja, ela tem a sua transmissão direta da palavra de Deus. Só que no tempo antes da pandemia era o culto com toda a igreja. Hoje apenas os pastores e os músicos. E continua assim ainda, não há prazo para abertura, não há nenhuma definição do conselho da catedral para a reabertura ao público, né? Não sabemos quando isso vai acontecer. Vai acontecer um dia, como diz o reverendo Valdinei Aparecido. Isso vai acontecer, mas ainda não é o momento, na ótica deles, no pensamento deles. Para nós, já estamos gradativamente reabrindo, recomeçando, algumas igrejas já recomeçaram, outras vão ainda, e o que a gente espera é que a boa mão de Deus, é que a misericórdia de Deus, que são a causa de não sermos consumidos, a razão de não sermos consumidos, essa misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, que vá se renovando também no coração de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, de cada mulher, na sua igreja, pois a igreja de Jesus Cristo é o seu corpo místico. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o líder maior, ele é a cabeça da igreja, mas ele também é o cabeça, né? Ele também é o cabeça, a cabeça e o cabeça, as duas coisas. Ele é tudo, ele é o Senhor absoluto, o seu senhorio é total, e ele deseja de nós que a nossa rendição a ele, a nossa entrega a ele, seja também ampla, total e restrita. Lá pelos anos 80, nós tínhamos aqui no Brasil o Ministério Rex Hambar, lá dos Estados Unidos, e Rex Hambar, ele dizia que se Jesus Cristo não for o Senhor de todos os nossos, de todo o nosso reino, de toda a nossa vida, ele não será o Senhor de nada em nossas vidas. Ele tem que ocupar todos os lugares da nossa alma, todos os lugares do nosso coração. Ele tem que ocupar todo o nosso entendimento para que seja verdadeiramente o nosso Senhor, porque nós somos um povo nascido do Evangelho. E como povo nascido do Evangelho, testemunha o que o Evangelho ensina. Testemunha o que o Evangelho tem pregado, o que o Evangelho tem proclamado. Fico feliz por poder ainda proclamar este Evangelho. Fico feliz por ver tantos que estão aqui passando na tela, colegas de longe, né, dando a sua saudação, o seu oi. Fico feliz por saber que toda esta gente compõe este corpo místico de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E, finalmente, nós perguntamos para nós mesmos: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? E ele mesmo, Jesus, vai nos responder através lá do livro de Apocalipse, no capítulo 21, especialmente, mas nós vamos pegar apenas o versículo 4 e 5. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, quem? Jesus Cristo, disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ele faz nova todas as coisas. Quem é Jesus para nós? A resposta nossa é aquele que faz nova todas as coisas. Aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aquele que vai tirar da nossa vida, da nossa família, da nossa comunidade, toda espécie de sofrimento, porque ele nos fez para a vida, não nos fez para a morte.
porque Ele nos fez para a alegria, não nos fez para a tristeza, porque Ele é o Deus da vida, é o Deus do amor, é o Deus da ressurreição, é o Deus da cura, é o Deus da libertação, é o Deus que tem prazer em servir ao ser humano, de ver no ser humano a sua imagem e a sua semelhança. Isto também nos impõe o dever de olhar para o nosso semelhante e ver também a imagem de Jesus, ou seja, ver Jesus no outro. É a grande missão para nós evangélicos, para nós cristãos. O outro não é o meu concorrente, o outro não é o meu rival, o outro não é o meu ofensor, o outro é Jesus para mim. O outro é a oportunidade que Jesus me dá para caminhar, para formar comunidade, para formar uma comunhão, para estarmos juntos nessa grande esperança da vida eterna, porque a igreja está fundada por Jesus Cristo. E a igreja está também empossada por Jesus Cristo. E quando que a igreja toma posse da sua missão real? É só irmos para o livro de Atos. E no primeiro e no segundo capítulo de Atos, nós vamos encontrar a igreja tomando posse, a igreja assumindo plenamente a sua missão, quando todos trancados no cenáculo, aguardando mesmo o que disse Jesus, ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. Eles ficaram em Jerusalém, aguardando este poder, essa descida do Espírito Santo, este grande batismo, o batismo da coragem. Agora não há mais medo, não há mais medo de quem possa decapitar, de quem possa crucificar, de quem possa matar, porque todos foram revestidos do Espírito Santo. E naquele dia, mais de 5.000 almas se renderam aos pés de Jesus Cristo. E naquele dia, no discurso petrino, a média de 15 nações, ou seja, ouviram na sua própria língua as grandezas do amor de Deus. E interessante que Maria, mãe de Jesus, também estava lá em Jerusalém, como também esteve aos pés da cruz, contemplando o sofrimento, sentindo as dores do seu filho, e o seu filho também sentindo as dores da sua mãe. Daí porque a sua preocupação com a sua mãe, com seus irmãos, embora a outra igreja que não aceite essa versão de que Jesus tenha tido mais irmãos, mas os evangelhos nos falam sobre isso, especialmente o evangelho de Marcos, que dá o nome dos irmãos e das irmãs de Jesus, né? E não era desonroso para uma mulher naquela época ter filhos, desonroso era não ter. E aquele Jesus era filho de Maria, era filho de José, pai adotivo, mas era obra do Espírito Santo, não foi gerado pela vontade do homem. O anjo, quando anuncia a Maria, diz que ela será mãe do Salvador. Será mãe do Salvador, porque o ente santo que de ti vai nascer será o grande Salvador do mundo. Naquela noite de Belém, os anjos, o firmamento canta glória a Deus. E os anjos dizem, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O nascimento de Jesus, a igreja de Jesus, é um instrumento para a paz, não é um instrumento para a guerra, não é um instrumento para a divisão, não é um instrumento para contendas. Que esse Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, permaneça conosco. Que esse Jesus Cristo ressuscitado nos ressuscite a cada dia. A cada manhã eu tenho que me arrepender. A cada dia eu tenho que morrer para alguma coisa. A cada dia eu tenho que ressuscitar. E assim eu vou, de morte em morte, de ressurreição em ressurreição, até chegar ao grande dia, quando definitivamente participaremos da ressurreição de nosso Senhor e Jesus Cristo, e Salvador Jesus Cristo.
Não sabemos com que tipo de corpo. Uma coisa sabemos, não é mais este corpo que sofre, não é mais este corpo que envelhece, não é mais este corpo que sofre as limitações do espaço físico, mas é aquele corpo capaz de caminhar com os discípulos a caminho de Emaús, capaz de entrar no cenáculo, capaz de sentar à mesa, de comer, de se deixar tocar, como Jesus permitiu a Tomé. Sim, é este corpo, mas é este mesmo corpo que tem a dimensão de desaparecer misteriosamente da presença dos discípulos. Esse é o corpo que o Senhor vai também deixar para nós, vai nos dar. Teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, que não ocupa uma dimensão fixa em determinado lugar, mas que está em todo tempo, em todo lugar. É o corpo do novo reino, pois aqui na terra haverá plenamente o reino de Deus. Os céus será estabelecido. O jardim do Éden será recuperado. O mundo será transformado. O mundo será purificado. E a igreja de Jesus Cristo reinará com ele, para ele e com ele, pelos séculos dos séculos. Amém.